Já parou para pensar que uma oração pode gramaticalmente soar como uma lista de ordens dadas a Deus? Pois é, parece estranho, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra quando mergulha no grego original de textos super conhecidos. Hoje, a gente vai decifrar um detalhe da gramática que muda completamente o tom da conversa: o modo imperativo. Essa pergunta aqui, ela vai direto no coração da nossa questão. Ela resume perfeitamente o espanto que muita gente sente ao se deparar com isso. É o centro do quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. Para a gente entender este dilema na prática, vamos pegar um exemplo que, olha, todo mundo conhece. A oração do Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6. Então, no grego original, a língua em que isso foi escrito, todas essas frases, santificado seja, venha, seja feita, dá-nos, usam verbos no modo imperativo. Para nós que falamos português, a palavra imperativo soa logo como uma ordem, um comando, né? Faça, venha, dê. E é aí que a coisa fica complicada. Quer dizer que a oração mais famosa do cristianismo estaria ensinando a gente a exigir coisas de Deus? A ideia parece não fazer sentido nenhum. Para resolver essa confusão, a gente vai precisar virar meio que detetive da íngua. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A nossa primeira pista para decifrar esse código está num conceito chamado modo verbal. E calma, modo aqui não tem nada a ver com estar de bom ou mau humor, viu? É um termo técnico, mas pense nele como se fosse o tom de voz do verbo. É ele que diz qual é a intenção por trás da ação. É uma certeza? É uma possibilidade? Ou, como no nosso caso, é uma expressão de vontade? O grego bíblico tem algumas dessas configurações. O indicativo é para afirmar um fato, preto no branco, o subjuntivo para falar de algo que pode acontecer, o optativo para um desejo mais distante e a estrela da nossa análise, o imperativo. Esse é o modo da vontade, e é aqui que a história fica muito mais interessante. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. Porque a grande sacada é que o imperativo grego não é uma ferramenta de uma função só. Ele tá mais para um canivete suíço, sabe? Cheio de nuances e usos diferentes. Agora, olha que incrível ver esse canivete suíço em ação. A mesmíssima estrutura gramatical pode ser uma ordem direta, quase militar, tipo prega a palavra. Ou pode ser uma proibição bem forte, não ameis o mundo. Mas também pode ser um conselho, um incentivo e, o ponto-chave para o nosso mistério, uma súplica urgente, um pedido que vem do coração, como em dá-nos hoje. Percebe? Essa flexibilidade toda já começa a resolver o nosso problema. Um verbo estar no imperativo não significa automaticamente que ele é uma ordem. A intenção de verdade depende de quem está falando, para quem está falando, em qual situação. O contexto é quem manda na história. Mas quando a gente acha que entendeu, o grego vai lá e revela mais uma camada de profundidade. É o chamado aspecto do verbo, que adiciona um nível de precisão que é simplesmente incrível. Então, o ponto crucial é a diferença na urgência. O imperativo no presente fala de uma ação que continua, sabe? Continue fazendo isso, ou pare de fazer o que está fazendo. Já o imperativo no aoristo é pontual, é um flash, é decisivo. É o famoso faça isso agora. Ou no caso de uma proibição, a ênfase é nem pense em começar a fazer isso. Para sentir o poder disso, vamos voltar àquela proibição. A tradução não ameis o mundo já é bem forte, certo? Mas o original grego, o original tem uma força categórica. Isso ilustra com uma clareza impressionante a precisão da língua. A combinação do modo, do aspecto aoristo e da negação específica cria uma proibição absoluta. A ideia não é só parar uma ação que já acontece, mas de sequer dar o primeiro passo. É um não comece, de forma alguma. Ok, juntando todas as peças, por que essa imersão toda na gramática é tão transformadora? É que esse conhecimento funciona como um código. Sem ele, a gente lê uma tradução e pode acabar confundindo um pedido desesperado com uma ordem arrogante. Com ele, a gente consegue enxergar a ênfase, a urgência e a emoção exatas que o autor original queria passar. Isso, na prática, nos dá uma ferramenta. Na próxima vez que um texto antigo parecer dar uma ordem, dá para seguir esses passos. Em vez de aceitar a primeira impressão, a gente vira um pouco investigador, buscando o verdadeiro tom por trás daquelas palavras. E assim, nosso mistério se resolve. O uso do imperativo na oração do Pai Nosso não é um ato de soberba, mas de profunda dependência e confiança. É a linguagem da intimidade. É o clamor urgente que vem de um coração que sabe que precisa de ajuda, e não uma ordem de quem acha que sabe mais. No fim das contas, gramática não é só um conjunto de regras, mas uma janela para a intenção humana.
Se uma simples forma verbal pode transformar uma aparente ordem em uma súplica, fica a pergunta: que outros universos de significado ainda estão escondidos nos detalhes das línguas originais, só esperando para serem redescobertos?